Bom dia! Hoje é dia 4 de novembro de 2022. Eu estava em Portugal há 8 anos e vim ao Brasil tirar férias e fazer promoção missionária. A minha agência missionária me enviou para o subúrbio do Rio de Janeiro numa segunda-feira para falar num clube bíblico que depois soube que era muito famoso. Pensei que estariam lá uns pouquíssimos jovens, mas surpreso, encontrei lá mais de 1000. Eram tantos que havia jovens sentados nos corredores daquele templo, e era um templo grande. Preguei e, pela graça de Deus, ao apelo, uma outra surpresa. Mais de 60 jovens vieram à frente, alguns me dizendo que estavam entregando a vida a Cristo, outros me dizendo que estavam se reconciliando com Deus, e ainda outros me dizendo que queriam se entregar para a obra missionária. Aquilo foi um impacto tão grande em minha vida. Eu estava com 36 anos e em 8 anos de Portugal eu não tinha aquele resultado de vidas consagradas ao Senhor que eu tive em 35 minutos. Uma vozinha começou a me falar ao ouvido: você está perdendo a sua juventude em Portugal. Curiosamente, depois daquela experiência, eu fui para casa em crise. Mas em oração, Deus me disse: Renato, você está onde eu quero que esteja, fazendo o que eu quero que você faça. E aquilo me trouxe paz. Ver-se como vitorioso e alguém fadado ao sucesso é uma das maiores metas de muita gente hoje, até mesmo de pastores. Por onde andei, e olha que eu andei por muitos lugares, raríssimas vezes encontrei uma reunião de pastores em que um colega dissesse ao grupo: ore por mim, pois estou passando por uma grave crise. Ao contrário, as bênçãos relatadas são tantas, as vitórias tão maiúsculas, que se um crente alienado participasse de qualquer de nossas reuniões, pensaria que aquela cidade ou município estava passando por um grande avivamento. Acho que é por isso que eu gosto de Chapolin Colorado, aquele personagem criado e estrelado por Roberto Bolanhos. Ele é um anti-herói, uma paródia dos super-heróis norte-americanos. Chapolin Colorado é um herói trapalhão, com atuações absolutamente ridículas e desastradas. E nós, muitas vezes, movidos por ambição e pelo desejo de sermos vistos e apreciados, às vezes nem notamos o quanto somos transformados, o quanto transformamos essas nossas aspirações em situações caricatas. Curiosamente, o insucesso que tanto tememos pode nos trazer novas perspectivas e nos livrar de um desastre moral e espiritual. Eu tenho absoluta certeza de que me tornaria um sujeito absolutamente arrogante, me achando muito superior aos outros, se sempre fosse vitorioso em tudo o que eu faço. Nessas horas eu gosto de me lembrar de Henry Ford, que afirmou: o insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência. A obsessão pelo sucesso e por chegarmos ao topo pode nos transformar em seres sem consciência e sem alma, e podemos nos perder no afã de termos o reconhecimento ou a popularidade que desejamos. Um dos alpinistas mais conhecidos do mundo escalou todos os 14 picos do Monte Everest. O que o distinguiu dos demais foi o fato de ter alcançado os cumes sem a ajuda de um tanque de oxigênio. Mas a imprudência nunca foi sua característica. Em 1987, quando ele estava a 100 metros do cume, ele voltou. Ele disse que estava sem corda para escalar
e já estava ficando escuro. E a sua frase ficou muito conhecida. Ele disse assim: chegar ao topo é opcional, mas descer é obrigatório. Muitas pessoas se concentram no cume e se esquecem da descida. Foi assim que um grupo de alpinistas, 8, morreram no dia 10 de maio de 1996. Eram veteranos. Eles conseguiram chegar ao topo. Então, empolgados com a conquista, se esqueceram dos riscos e quando desciam, uma tempestade de neve os atingiu e todos eles morreram. Foi trágico. Muitas pessoas estão perdendo a sua vida pela obsessão de chegar ao topo. A febre pela conquista não apenas se aplica ao montanhismo, mas a todas as áreas da nossa vida. É fácil negociar a consciência, barganhar a fé, desprezar valores, ignorar a paz interior, quando a meta pelo poder, pelo dinheiro e pelo sucesso encontra-se diante do homem. Provérbios 20:17 diz assim: suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Depois, só depois, virá o mal-estar. Só depois virá o desconforto, muito desconforto. Escalar a escada do sucesso nos desnorteia. A obsessão pelo topo na vida pode nos destruir. Por isso, para muitos, a aposentadoria significa um duro golpe. Stanley Jones, missionário metodista na Índia, falou de um bispo que, aposentado, começou a sentir muita saudade do tempo quando todas as coisas da igreja tinham que passar por ele. E ele chamou isso de holofotite, uma inflamação moral que trazia tristeza e sentimento de fracasso por não estar mais sob o foco dos holofotes, não mais ser visto como uma pessoa importante. É a pessoa que tem fome de ser notada. Nem sempre tem fome de dinheiro, mas do glamour, de uma determinada posição e do reconhecimento social. Na Bíblia, Baruque se preparou para ser amanuense, secretário. Eram poucas pessoas que conseguiam chegar àquela posição. Geralmente eram pessoas que se tornavam secretárias de reis e de pessoas importantes na corte. Mas ele foi ser secretário do profeta Jeremias. E em vez de glamour, aquilo só estava lhe trazendo problemas. Então Deus lhe disse: tu procuras grandezas para ti mesmo? Não as busques. Isaías 45:5. Há muita gente como Baruque procurando grandeza para si mesmo, o topo, ser visto como melhor. Melhor que isso é você estar fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Melhor do que ser grande, do que ter chegado ao topo, é você ser achado fiel naquilo que Deus o chamou a fazer. Faça as coisas simples que Deus lhe pôs a fazer com excelência. Isso sim é ser grande. Isso sim é chegar ao topo. Procuras tu grandezas? Não as busques. Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos pelos teus ensinos. Às vezes nós somos tão influenciados pelo mundo. Todos nós temos um desejo de nos sentirmos realizados e pensamos que só vamos nos sentir realizados se tivermos o melhor carro, a melhor casa, a melhor profissão, termos chegado ao auge. E muitas vezes desprezamos os lugares por onde passamos e onde podíamos ser bênçãos e sermos importantes para as pessoas à nossa volta. Dá-nos a alegria tão somente de sermos fiéis àquilo que o Senhor quer
que nós sejamos e façamos, e que isso nos realize, e que a nossa ambição seja ambição para que o teu nome seja grande quando as pessoas pensem em nós. Que seja assim, e para a tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma ótima semana.